Agora são 7h19. Vamos continuar repercutindo a morte de 9 pessoas que estavam no baile funk em Paraisópolis, aqui na cidade de São Paulo. Nossos convidados são o Adilson Paes de Souza, ex-tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Guardião da Cidade. Olá, Adilson, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E teremos também aqui a participação do José Maria Lacerda, ele que é presidente da Associação União em Defesa da Moradia e Melhoria das Comunidades de São Paulo. Olá, José Maria, bom dia. Bom dia. Bom, a gente começa perguntando para o Adilson, inicialmente, como é que ele está vendo, né, essa atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, neste caso, Adilson. E a gente, inclusive, viu aqui uma reportagem do site Viu Mundo, onde existe o seguinte, que os moradores, né, estão dizendo que esse ato, né, enfim, essa tragédia que aconteceu foi represália dos policiais. Moradores contam que as vítimas não morreram pisoteadas, como a mídia chegou a informar. Inclusive, de acordo com o relato das testemunhas, os jovens foram muito espancados, teriam sido asfixiados pelo gás lacrimogêneo e spray de pimenta ao serem encurralados em uma das vielas da favela. Que a história da moto é mentira, balela, não tinha nenhuma moto, e que o delegado está falando é mentira, né? Eles já vieram determinados a matar a meninada na maldade. Eu estou lendo trechos aqui do site Viu Mundo. Encurralaram e bateram com cacetete de madeira na nuca, nas costas. Foi um massacre. Bom, inicialmente, Adilson, como é que você analisa essa operação, levando-se em conta que os policiais foram afastados, estão na área administrativa da polícia? Marilu, como é que eu posso começar para falar para você? Difícil, né, Muito Adilson? complicado. Nós continuamos assistindo uma total banalização da violência e da relativização da vida humana. É incrível como esse fenômeno não cessa e ele aliás, só tende a aumentar, né? Marilu, ontem à noite eu ouvi uma pessoa me dizendo isso que os moradores falaram. Ontem ela falou, olha, tá estranho. Você reparou, Adilson, que é só homem que morreu pisoteado? Só tem uma menina pisoteada? Tem como fazer perícia para saber se eles foram pisoteados mesmo? Porque a gente sabe que a polícia bate mais em homem e não em mulher. Eu acho que a menina, uma pessoa me disse ontem isso, a menina morreu pisoteada, mas os homens eu acho que eles foram espancados até morrer. Uma pessoa me disse isso ontem às 10h30 da noite. Aí eu parei para pensar, falou, puxa, tem nexo o que ela está falando. Pode fazer todo sentido. Eu acho o seguinte, Marilu, transparência. A situação está muito estranha, para dizer o mínimo. A história não fecha. Eu gostaria de poder falar o contrário. A história não fecha. Primeiro, aparece uma moto, que ninguém sabe e ninguém viu. Primeiro, aparece uma moto dizendo que no dia anterior teria atirado contra policiais do trânsito. Ou seja, já existe uma história prévia de violência para legitimar a ação da polícia. Aí você tem essa moto com 2 pessoas que passam pelo bloqueio policial e, ao fugir, começam a atirar. Eu fico imaginando o piloto da moto, o condutor da moto, com uma mão atirando e com a outra dirigindo a moto em alta velocidade para fugir da polícia. Essa é uma versão recorrente em fatos policiais. Aí os ocupantes, que me parece que eram 2 na moto, né? Sim. Que o Tá, garupa Isso. teria dado os tiros, não sei. Enfim, uma das versões, né, Adilson? tá, enfim. Aí os 2, que seja o garupa, tá. Aí os 2 vão até onde estão essas 5.000 pessoas e entram com a moto onde estão essas 5.000 pessoas, é isso? Porque a moto não foi apreendida. Não. Então, onde está essa moto? Quer dizer que os 2 entraram com a moto,
onde tinha 5.000 pessoas numa rua estreita. E a moto sumiu, sabe? Porque os policiais chegaram logo depois e, de acordo com a versão oficial, foram recebidos pedradas, garrafadas, etc. e tal. Onde está a moto? Então, se havia 2 pessoas fugindo, o natural é que deixassem a moto e se misturassem a pé no meio do povo para diluir, para não ser reconhecido ou ser dificultado. Onde está essa moto? Aí depois vem a versão oficial, que depois desse tumulto tudo, bomba, pedra, garrafa, vidro, segundo a versão oficial, eles acham um cartucho deflagrado de uma munição .380, ou seja, você tem aquele corre-corre, pessoa pisoteada, enfim, aquele cenário de guerra, de batalha, e a polícia vai e acha um cartucho deflagrado. Tá estranho. É muita coincidência. Enfim, é estranho. É estranho. Realmente, há um mês atrás, morreu Sim. um policial no Paraisópolis. E a gente sabe que quando morre um policial, existe um recado para a comunidade onde esse policial morre, no sentido de que eles vão vingar a morte do policial. O Ronald Isso Rua existe. Silva, né? O Ruas, isso mesmo. Inclusive, foi enterrado aqui no Embu das Artes, um cemitério ao lado do condomínio onde eu moro. Aliás, foi até um vizinho meu que falou que que um policial tinha sido baleado no Paraisópolis, porque naquela ocasião era final de tarde, começa de noite, helicópteros, viatura, sirene no cerimonial de enterro do sepultamento do policial. Então a gente sabe que isso pode acontecer. Então nós temos aí várias linhas de investigação para ser devidamente seguida. E a gente não pode, em nenhum momento, dizer que foi uma ação policial legítima e que os policiais se defenderam. Num primeiro momento, não pode falar. São várias dúvidas colocadas, sabe? Ontem eu vi algumas análises, eu não pude dar entrevista ontem, eu vi algumas análises de oficiais da Polícia Militar aposentados, e é verdade, eles não seguiram protocolos básicos de atuação da polícia. Atuação em caso de inferioridade numérica. Eu tenho 6 policiais contra 5.000 e os 6 vão até lá, é isso? Não existe isso. Não existe. Quem fizer isso, existe, mas quem fizer isso está errado. Não é protocolo. O protocolo fala em segurança do policial antes de tudo. Existe uma máxima na polícia, isso era na minha época, que falava, é preferível você deixar fugir uma pessoa do que você você colocar a sua vida em risco. Não foi isso que aconteceu. Aí, depois de toda essa história contada, que está difícil de acreditar, as cenas dos vídeos, falam por si só, elas quebram, elas desmontam qualquer versão oficial dada. Não tem como negar. Infelizmente, não tem como negar. Né? O que os vídeos demonstram é um outro cenário. Então, se você levar em conta o que a polícia fala, o governo do estado de São Paulo fala, e o que o vídeo mostra, nós estamos falando de 2 realidades em 2 momentos diferentes, em 2 mundos diferentes. E não são. São imagens relativas ao que aconteceu. Muito bem. Adilson, vamos deixar agora o José Maria Lacerda também se expressar e falar como é que ele está vendo, né, essa versão, inclusive, da polícia e a versão dos moradores. E você concorda, Lacerda, com a análise aqui do ex-tenente-coronel da Polícia Militar do Estado, Adilson Paes de Souza? Como é que você está vendo essa análise e como é que está, na sua opinião, né, a condução dessas investigações? Certíssimo, correto o que ele está dizendo, que uma coisa não pode acontecer com a outra, competir com a outra. E o que eu senti e o que ele falou agora está corretíssimo. O que aconteceu essa tragédia mesmo aí atrás de policial perder a sua vida, né, dentro da própria comunidade que aconteceu essa massacre, porque foi muito triste, né? Mas uma coisa não pode pagar pela outra, uma coisa não pode ficar com a outra. E então, o que a gente nota, mais ou menos aconteceu isso.
Porque os jovens hoje em dia não têm seus espaços de seus investimentos, e quando eles acham o espaço, é onde eles embolam e vai fazer o espaço de cultura de rua, né? E então, essa cultura pegou e estendeu toda a grandeza de São Paulo, e foi para muito longe, em toda a cidade de São Paulo que você for, você vê acontecer esse negócio, esse funk, desse pancadão. Então, isso tem que ir encurtando mais coisas, porque não vamos tirar os jovens também do divertimento da cultura deles, mas tem que ter um limite que eles aprender a curtir, porque você vê que a situação que aconteceu é muito triste, e eu fico muito triste. E a nossa comunidade é uma comunidade de 100 mil habitantes, a segunda favela de São Paulo. Então, todas as pessoas vêm para aqui recebido por nós, moradores, com amor, com carinho, com tudo, né? Mas sempre a gente acompanha o que será melhor para a gente. Então, eu mesmo, como o José Maria aqui de Paraisópolis, eu fui na rua, saí da minha casa, fui na rua, andei em 3 ruas, estava tudo em paz. Estava o pessoal brincando seus forrozinhos, outros fazem seu aniversário nas suas casas, não tinha bagunça nenhuma. Eu peguei 2 horas e voltei para minha casa. E como foi 4 horas da manhã, acontece uma coisa dessa, né? Aí a pessoa, como foi 6 e pouco da manhã, a pessoa chegou na minha casa me chamando, Zé Maria, Zé Maria, Zé Maria. Eu falei, aí eu até assustei, porque não é costume de ninguém fazer isso comigo, me chamar assim no seu horário. E eu peguei, levantei, passei água no rosto e saí no portão. Quando eu saí no portão, o rapaz falou, você não está sabendo de nada o que aconteceu aí não? Eu falei, não, pelo amor de Deus, ajuda nós aí, que aconteceu o massacre e foi triste. Eu falei, não, mas não aconteceu, porque 2 horas da manhã eu fui lá na rua Mexegiola, fui na Rua da Jangada, fui na Pasca Galupe e cheguei até perto da Nesse Renan. Aí tava o funk lá embaixo, eu não desci no meio, mas não tinha confusão nenhuma, não vi polícia, não tinha essa confusão, nem coisa nenhuma. Eu voltei, vim para minha casa dormir. Falei, não, mas foi 4 horas da manhã. Foi aonde que eu fui subir para lá para ver o que tinha acontecido e a verdade que tinha acontecido. Pois não. Cosmo. Adilson, aqui é Cosmo, bom dia para você. Bom dia, Cosmo. Adilson, no que chamou a atenção na sua primeira intervenção, o que vem acontecendo, parece que existe uma necessidade de querer naturalizar barbáries e atrocidades como essa que aconteceu no final de semana em Paraisópolis. E o que chamou a atenção no seu depoimento, na tua intervenção, é que você falou da mãe, do depoimento dos pais, sobre essa questão dos homens, né? E só a Luana Vitória, a menina, a única mulher. E tem um depoimento na imprensa, o tio da Luana foi até o IML fazer o reconhecimento, e ele foi proibido de verificar o corpo da sobrinha. Só permitiram que ele visse o pé e a cabeça. E ele saiu muito chocado. No momento isso aconteceu? Está no depoimento, no UOL, inclusive. A pessoa que proibiu ele de fazer isso aí tem que ser presa, no mínimo, por abuso de autoridade. O que é isso? Um parente não pode... O procedimento... Desculpa te incomodar, que pode os continuar. absurdos são tantos. O procedimento básico é reconhecer o corpo. Exato. E ele fala... Pelo amor de que Deus. Quando a prima da Luana foi tentar tirar o tecido, tinha agentes... ele não soube identificar se eram do IML, trabalhadores do IML, ou se eram policiais, e aí não permitiram com que tirasse o tecido, e só foi permitido verificar o rosto e os pés. E aí a gente percebe mais um abuso cometido. Os familiares já vêm fragilizados por essa questão, né? Por toda a tragédia. E aí são proibidos de verificar o corpo. O Cosme, ou a pessoa estando presa ou estando morta, estando numa dependência do Estado, ela está sob custódia do Estado. O Estado é responsável por tudo isso que aconteceu. Não adianta as autoridades falar que não aconteceu nada. Não adianta falar que o tio da menina que foi impedido de reconhecer a menina está mentindo. É muito fácil falar isso aí. Quem proibiu esse senhor de fazer o reconhecimento do parente deve ser preso por abuso de autoridade, no mínimo. Sabe? E por que está escondendo? Por que não pode ver? Então vamos fazer o seguinte, né, Cosme? Vamos dar todo o crédito ao governo do estado de São Paulo, e vamos pedir para ele nomear, e pedir para a ONU nomear uma comissão de perito internacional independente para fazer a análise dos corpos. Adilson, só para corroborar com o que eu falei, aspas, o que está escrito na matéria.
O corpo estava coberto, podíamos ver apenas o rosto e os pés. Quando minha filha foi puxar esse tecido para ver o corpo da prima, a impediram, dizendo que o corpo não havia sido desinfetado, disse o seu Wagner, que é o tio da Luana. Me parece que se você entra na dependência do IML onde tem vários corpos, fica difícil você falar em ambiente desinfetado, né? Por isso que, no mínimo, teriam que ter dado um avental para ela e um par de luvas, ponto. E talvez uma máscara, por causa do cheiro, alguma coisa, alguma possibilidade de contágio. Essa versão das autoridades, de quem proibiu, não coaduna com a verdade, não tem essa de contágio. Contágio a gente pega na rua com essa poluição, com essa queimada na Amazônia que está jogando fuligem na nossa cidade, sabe? Gente, vamos respeitar a vida. Só isso que eu estou pedindo, vamos respeitar a vida. Não é assim que vai dar legitimidade para o Estado, não é assim que vai dar legitimidade para a polícia. Nós precisamos que alguém nomeie uma comissão internacional de peritos para fazer a análise desses corpos. Muito bem. Que daqui a pouco vão enterrar esses corpos e do jeito que está, eles vão proibir exumação, que são atos de processo. O reconhecimento de um corpo, além de uma questão de respeito à família, é um ato processual. Quem proíbe isso aí está violando o devido processo legal. Agora, Dilson... Isso é para evitar que haja prova pericial que possa condenar o policial. Que é isso, gente? O Marilu e Cosme, ou nós vivemos uma democracia, que eu tenho lá as minhas dúvidas, ou fecha tudo. Exato. Sabe? Tão absurdo. E Adilson, em relação aos policiais que foram afastados, né, para o setor administrativo, você acha que isso é o que deveria ocorrer ou você acha que deveria ter uma outra conduta em relação a esses policiais? Fica difícil analisar de pronto isso aí, Marilu, mas eu parto do princípio de que o policial militar ele é um cidadão, ele possui uma característica muito peculiar. Ele é basicamente um dos únicos da sociedade que tem autorização legal para andar armado em qualquer situação. Então isso confere a ele um poder a mais, inclusive o poder de atuar em relação a outras pessoas e de interferir na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, para que se faça cumprir a lei, mas quando tem excesso, poder de interferir na vida das pessoas para machucar essas pessoas e até para ceifar essas vidas. Então, se tem um poder a mais, tem que ter uma responsabilidade a mais. A versão dos policiais não guarda a verossimilhança com a dinâmica dos fatos, com as imagens trazidas e com as lacunas. Eu creio que se eles fossem presos, não seria medida de abuso de autoridade. Não estou aqui culpando eles de antemão. É que as primeiras versões, com o que aconteceu, com a dinâmica dos fatos, com as imagens que apareceram, não batem. Não guardam relação de verossemelhança. E quando as opiniões estão contraditórias, é para gerar uma suspeita. Se isso acontece com um cidadão comum numa cena do crime, essa pessoa é presa. Apenas o mesmo tratamento. Porque, veja bem, Marilu, nós estamos aqui, não é só falando da liberdade de 6 policiais, nós estamos falando aqui da morte de 9 jovens, e nós estamos falando aqui de mais uma ação da polícia, mais uma, que gera medo, que gera desconfiança e que tira ainda mais a legitimidade da polícia. Mais uma vez, a legitimidade da polícia é questionada. Quem pode ganhar com uma polícia que não tem a sua legitimidade reconhecida? O crime organizado. O crime organizado pode ganhar com isso aí. Sabe? Isso é extremamente perigoso e nós queremos uma corporação que seja reconhecida pela maioria da população pelos seus serviços e não temida. É só para fazer uma correção. Eu não sou ex-tenente-coronel, eu sou tenente-coronel da reserva. Então, quando eu faço essa crítica, eu faço essa crítica em respeito à minha instituição. Não foi isso que nós aprendemos no banco escolar. Exato. Não foi isso que nós aprendemos nos manuais e não foi isso que nós aprendemos nas normas de procedimento de ações. Não foi isso que nós aprendemos.
Agora, José Maria, como é que você também avalia, né, a posição do governador João Dória, né, que é o governador do estado de São Paulo, que está sob o comando dele a Polícia Militar e que a gente já viu também que haverá uma manifestação contra o governador, não é isso, José Maria? Eu queria que você me falasse dessa manifestação Sim, também e a responsabilização do governador. sim. Aí vai ter essa manifestação, já fizeram uma aqui dentro da própria comunidade e vamos fazer outra, porque nós temos que ir até o Palácio falar com o governador João Dória, que ele tem que entender que nós queremos que policial esteja na rua trabalhando, aqueles que defendem o poder público. E então, nós queremos policial. Nós queremos que tiver um salário bom pro policial, que ganhe um salário de fome, tudo isso nós queremos. Mas para fazer o que aconteceu dentro de Paraisópolis, que eu moro aqui, posso falar que 40 anos, eu nunca esperava desse que aconteceu dessa vez em Paraisópolis, né? E então, para acontecer uma coisa desta, e eu vejo que está aí, eu não acredito na moto, o policial que me perdoa, eu não acredito que essa moto entrou assim. Porque como é que eu tenho uma rua com 5 mil pessoas, vem uma moto de lá para cá, correndo, dando fuga, né? E cai no meio de um povo, não tem ninguém atropelado, não tem essa moto. Então, em quem eu vou acreditar? Né? Então, ficou muito chato para mim, porque eu vou no Consegue do Portal do Morumbi, falo com eles, falo os civis que estão trabalhando por certo, eu trabalho na comunidade, eu vou lá saber se tem o que aconteceu errado na minha comunidade, dou reclamação, junto. Então, eu não escondo a minha cara de estar no meio de lá falando o necessário que eu próprio vim para a comunidade. Quando a gente levou as soluções, como eles podiam acabar com o funk na rua da feira, nós demos toda a opção, que vem uma viatura em hora, ou vem e monta uma base lá. Eu tinha certeza que não tinha funk. Tinha os forrozinhos, tinha, porque isso eu defendo a minha comunidade. Os salãozinhos defendem a minha comunidade. Porque quando um jovem está dentro da minha própria comunidade fazendo suas festinhas, suas culturinhas, eles evitam de estar para outros bairros, evitam gastando em outros cantos, está dando lucro para a própria comunidade que ele mora. Por isso que os de fora estavam aqui, porque nós dá esse apoio, nós com esse apoio, né, de ter os barcos funcionando, só não aceitamos que um carro de som de aparelho no meio da rua ofende os moradores, e eles reclamam para a polícia também recebe ligação daqui. Não vamos falar que não recebe ligação daqui noite todinha lá na comemoração, que receba. Então, isso nós não estamos defendendo essa parte, nós estamos defendendo o que aconteceu, a massacre. E foi muito triste para nós. Nós, trabalhadores, não podemos aceitar isso com nossos filhos. Se nós for aceitar isso com o nosso filho, aonde nós vamos parar? Vamos voltar à ditadura? Nós não podemos. Nós temos vários policiais bons trabalhando na rua, não vamos falar que não temos. Então, eu não estou falando mal da polícia, estou falando o que aconteceu da massacre, o que aconteceu nesse momento. E o João Dória tem que entender que o policial está na rua, ele dá uma ordem de fazer o que fizeram, porque são mandados também, são empregados, eles estão lá. É a mesma coisa eu entrar numa empresa e eu não saber fazer meu trabalho. Eu sou mandado embora, não sou? Porque se eu não for mandado embora, eu posso ter para quem ela quer trabalhar. Então eu acho que tem que ser brigado sim, acompanhado sim. O que o senhor Coronel está falando aí está mais do que certo e justo, porque se nós não quer, eu tenho que ter meus filhos, meus netos, que saem na rua, não tem medo da polícia. Agora meu filho sai na rua, vê a polícia que está lá e na esquina que vem lá. Ele sai correndo aqui que está com medo. E nós não podemos ter medo da polícia. E nós estamos tendo medo. Nós, como moradores aqui, estamos tendo medo. Eu mesmo estou cismado da mão. Como é que eu posso chegar, ver uma viatura lá, eu lá vou um cidadão de bem na rua, mas se eu ver ela, eu tenho que voltar correndo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Vai ser muito perigoso. Então nós temos que conversar melhor e a gente pode contar com a gente, que a gente está junto com todos nós aqui. E não é só a comunidade. Quantas mães estão sofrendo, pessoas da onde você está aí, vem que precisa estar falando aqui do local que as vezes, mas que confia em nós do Paraisópolis. Seu José Maria. Que tem uma cultura que a cultura que nós defende. Então é isso que aconteceu, é muito triste para nós. Seu José Maria, aqui é o
Aqui é o Cosmo Pode falar. falando. Como é que está a situação de momento aí na comunidade do Paraisópolis, José Maria? Eu queria que o senhor desse um relato para a gente dos comerciantes, da população, dos estudantes, enfim. E mais, retomando a questão da moto, né, dessa versão dos policiais. Aí na comunidade, nas ruas, tem câmeras, os comerciantes usam câmeras. É possível a gente poder pensar nessa possibilidade de poder contrapor essa versão da PM dessa moto? Enfim, eu queria que o senhor falasse para a gente se tem câmera no comércio aí da região e como é que está a situação de momento aí no Paraisópolis. Olha, que tem cama para as ruas, por exemplo, dentro das ruas, eu mesmo já fiz a observação para ver se eu vejo acompanhando, eu não pressenti, porque que nós precisamos e o próprio comerciante tiver uma cama, na entrada mesmo do funk, que vem perto da rua Rodolfo Lupo e a rua Independência, que é a Rua da Feira, com a Nesse Renan. Então, tem a Casa Bahia que tem na entrada, ver se tem alguma cama, a gente está fazendo a pode chegar e perguntar, porque isso pode servir para a gente nesse sentido, porque não adianta eu também fazer uma coisa sem a prova, porque eu não estava no momento, eu não vou falar que eu não estava, que eu não vou no meio do funk, na verdade eu não vou no meio do funk, eu já fui uma vez, uns 3 anos atrás, eu fui para nunca mais voltar no meio, que não tem condições de um pai de família na situação do meio dos jovens ali, que não pega muito bem para a gente. Então, quem trabalha na comunidade, né, mais pior ainda, porque a gente tem que olhar para o lado, para os 4 lados da comunidade. Nós não podemos olhar para um lado só, porque aqui nós temos tudo aqui, a gente tem que estar trabalhando nesse sentido, né? Então tem que acompanhar a comunidade em casos de 100 mil habitantes, não há de um só. Então, graças dos comerciantes aqui, eu não tenho que queixar nenhum deles, porque quando eu chego para falar com eles, de som alto, todos me respeitam, outros já não querem nem o som dentro do próprio comércio dele, então é muito importante para a gente isso, né? Uhum. Sim. Agora, disso eu tiro o chapéu. agora Então eu diz- tenho que saber, posso ir até o local, saber se tem alguma câmera por aí que a gente pode pedir a imagem e tudo, para nós poder fazer a nossa intervenção mais bem evitada. Mas essas gravações que foi feita não tem mentira nenhuma. Eu também fui conversar com a senhora e ela também, ela contou tudo de verdade. Falou, José Maria, eu fiquei muito triste. Que eu fui obrigado a sair para fora, porque eu vi que a situação não era o que o rapaz merecia, que as crianças mereciam, os jovens mereciam. Perfeito. que ela viu os meninos serem espancados. Viu? Ela viu os bichos sendo espacados. Só não quer aparecer porque também sabe a situação, né? Claro. E é na porta da casa dela, então não tem condições. Do lado da casa dela, né? Então não tem condições dela também ter aparecer. Eu falei com ela assim, olha, eu acho que eu vou aparecer meu rosto, porque eu não estou falando mal do policial. Eu estou até em favor do policial que está na rua com pouco salário, ninguém passa de horário de encerrar sua carreira no horário de paração de trabalho deles e caiu numa situação dessa, mas não é se ficar uma coisa com a outra, não é isso. Perfeito. Que nós queremos que nós queremos do policial, né? Quantas vezes que eu vejo policial aqui no Paraisópolis e tudo, eu nunca levei uma coisa de diante, porque isso já vem lá atrás, senhor. Nós já temos pessoa aqui no Paraisópolis que perdeu a vista. E a gente correu atrás o melhor possível para ficar em torno de todo mundo na boa e tudo, né? Mas nós temos pessoas que perdeu a vista que, por exemplo, já lá atrás, tem anos atrás já. José é muito Maria. triste pra gente. José Perfeito. Maria, me desculpe, a gente vai ter que te interromper, que a gente já está chegando no final aqui do tempo. Então, Ok, agora sim, né, Adilson? Vamos tentar. Oi, Marilu. Oi. Tá no Skype já, agora sim. Adilson, vamos lá, falando dessa questão das câmeras, né, pra gente acabar... Vamos lá, então. Vamos lá, diga lá. Mães de Maio, Débora. Depois que o filho foi enterrado, depois que teve um laudo, a Débora conseguiu autorização judicial para realizar a exumação do cadáver do filho e foi descoberto dentro do corpo do rapaz um projétil. Depois. Então isso quer dizer que a perícia no corpo do filho da Débora, da mãe de Maio, foi mal feita. Tá? Aí isso foi em 2006. Agora nós estamos em 2019, essa versão do tio e da menina, me parece a prima, que não pôde reconhecer o corpo da menina. Me parece que nós estamos repetindo a história, e é história com H mesmo, porque tem a ver com a verdade,
no sentido de que o exame pericial vai ser mal feito para isentar de responsabilidade os policiais e para configurar a versão de que morreram pisoteados. E essa fala do tio e da menina que foram impedidos de reconhecer o corpo é extremamente grave, extremamente grave. Nós temos que abandonar de vez essa questão de política partidária interferir em segurança pública, que parece que criticar determinado Estado, determinada prática estatal é entrar numa seara de política partidária. Não pode. Nós estamos aqui falando de vidas e da sobrevivência do Estado tal qual ele foi concebido. O que eu sugiro, em nome da transparência, e até mesmo, Marilu, para proteger os policiais. Se eles estão falando a verdade e a instituição tem que ser preservada, então que nós nomeamos já uma comissão internacional de peritos, supervisionada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, para fazer essa perícia e acompanhar as investigações. Podem até falar, não existe previsão legal. A situação está acima do que vem a ser legal, estrito sensu. Nós estamos falando de verdade, de transparência, de vidas humanas, de sobrevivência do Estado. Tá? Uma outra coisa, existe nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil. E fica a sugestão para o senhor Sérgio Moro colocar isso no pacote anticrime. A possibilidade de realização de perícia autônoma. Estados Unidos acontece isso. Vem a versão oficial, os parentes, por alguma maneira, conseguem contratar peritos particulares, independentes, que vão no mesmo diapasão técnico, no mesmo patamar, rebater a perícia oficial. Tudo em nome da transparência. O devido processo legal exige isso. Então, mesmo que não haja uma previsão legal expressa, mas em nome da moralidade pública, em nome da legalidade, em nome da transparência, em nome da democracia, em nome da vida humana, nomeie-se já uma comissão independente de médicos legistas brasileiros, sem qualquer vínculo com o Estado, supervisionados pelo CONDEP, supervisionados pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, que já está legitimado para entrar, porque nós estamos falando de direitos humanos, de vidas humanas. Essa ação da polícia quebrou protocolos internacionais que o Brasil é signatário. Eu estou falando de normas da ONU, então já tem legitimidade para a entrada de ação no Ministério Público Federal. Nós precisamos de perícia imparcial, perícia independente. Quem não deve, não teme, não esconde. Agora é a hora. E, Marilu, toda vez que nós presenciamos o discurso mais acirrado das autoridades públicas, do dito combate à criminalidade, isso sempre termina em tragédia. 92, Fleury, Carandiru. 2002, PCC, Castelinho. 2006, Mães de Maio. 2012, repressão a ataques dos ditos ataques do PCC também. Toda vez que existe um discurso oficial da guerra, da eliminação, que agora não vai retroceder, toda vez que tem esse discurso mais obtuso, mais severo, de repressão, mais dura contra a criminalidade, ocorre a desgraça. No começo do ano, quando começou a vir pelo governo federal esses discursos, Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, não na virulência como embarcou o Rio de Janeiro, como foi o Rio de Janeiro, mas também adotou essa questão que a partir do dia 1º de janeiro, quem não se entregasse ia morrer, que a polícia ia ser incisiva, dura na guerra contra a criminalidade. Eu fiquei com medo que acontecesse uma tragédia. Aconteceu. Adilson, aconteceu. Adilson, e a gente retoma essa questão também, que é muito importante, das câmeras de segurança, né? Porque não é possível. Algo tem que corroborar com essa versão da polícia, né? E até o momento não tem nada, nenhuma imagem, nada que, enfim, possa contribuir com essa afirmação, né?
E não é, né? O policial fala uma coisa, presunção de veracidade e de legitimidade. Os parentes falam uma coisa, eles estão mentindo. Vamos colocar tudo no mesmo patamar. Que todas as alegações sejam colocadas em nome da transparência. Tudo que foi falado tem que ser colocado em dúvida, porque tem que ser comprovado. Os moradores agora, eles têm que ir urgentemente atrás dessas imagens e proteger essas imagens, porque a gente já sabe de histórias recentes da atuação policial que policiais vão lá para danificar as imagens. Aconteceu isso na Castelinho. Há relatos da administradora lá que tem um pedágio perto de onde aconteceu o caso do Castelinho, que os policiais lá foram mexer no registro das câmeras. Nós precisamos de transparência. E assim, né, Marilu, eu estava ouvindo os jovens falando, se essa festa fosse nos Jardins, não teria acontecido isso. Perfeito. Como tem muitas festas nos Jardins. Só para falar em Jardins, em bairros mais nobres. Acontece que nós temos locais e territórios criminalizados pelos locais que são. E nós temos aqui um processo que o professor Michel Missi, do Rio de Janeiro, define muito bem como sujeição criminal. As pessoas são consideradas criminosas pela questão de condição social e cor de pele, não independente de se praticaram ou não algum delito. Quem estava no pancadão em Paraisópolis, só porque estavam no baile funk em Paraisópolis, já são considerados marginais. Perfeito. Só porque estavam lá e foram tratadas como tais. Nós temos que parar com isso. O Estado está naufragando, não estou falando em governo, o Estado está naufragando, nós estamos na época da barbárie. É preciso fazer algo urgente para resgatar o Estado. Muito bem. Ou nós comprovamos que vivemos no Estado democrático de direito, ou nós vamos viver num conto de fadas e assistir esses casos de barbárie dia após dia. Porque você acha que isso vai parar, Marilu? A história mostra que não. Exato. E com essa análise a gente termina aqui a sua participação, Adilson, e até a próxima oportunidade. Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um grande abraço, Adilson.